caros alunos e alunas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do canal Lei de Explica. E hoje, dando continuidade à nossa aula de processo constitucional. Na última aula, tratamos sobre mandado de segurança individual, fizemos aquela resolução do caso prático e agora vamos tratar um pouquinho do mandado de segurança coletivo. Vamos lá? Começando então, slides. Primeiramente, o mandado de segurança coletivo, ele também se encontra previsto no artigo 5º da nossa Constituição Federal, só que ele está no inciso 70. Importante ressaltar ainda que o mandado de segurança coletivo também se sujeita àquela lei específica, lembram-se? A Lei 12.016 de 2009. Esta lei, ela disciplina tanto o mandado de segurança individual quanto o mandado de segurança coletivo. A primeira observação que eu tenho a fazer é a seguinte: peguem todas aquelas disposições gerais que tratamos a respeito do mandado de segurança e apliquem agora ao mandado de segurança coletivo. Ou seja, o procedimento é o mesmo. O que vai mudar é a tutela, é o direito tutelado e também os legitimados, tá? Então, aquele procedimento, 120 dias, tutela de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando fruto de ilegalidade ou abuso de poder, de autoridade pública ou investida de poderes públicos, é a mesma coisa, tá? Então, peguem, revisem ali a teoria geral. Nós fizemos uma aula mais completa, depois tivemos aquela aula de revisão, então não há desculpa, tá? Peguem toda essa questão, essa teoria geral e agora vamos ver as particularidades do mandado de segurança coletivo. Logo, a teoria geral é a mesma, ressalto, é a mesma coisa, a mesma lei específica aplicável. O que muda são algumas coisinhas que nós vamos ver agora. Essa aula, então, é dedicada às particularidades do mandado de segurança coletivo. Tudo bem? Então, vamos lá, dando continuidade à nossa aula, mandado de segurança, que é aquele remédio constitucional que visa a tutela de um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, quando o ato é eivado de ilegalidade ou abuso de poder, sempre um ato proferido, emitido por uma autoridade pública ou investida de poderes públicos. Vamos lá então, dando uma lidinha aqui no inciso que trata do mandado de segurança coletivo, inciso 70 do artigo 5º da nossa Constituição Federal. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por A. Partido político com representação no Congresso Nacional e B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Quando nós estudamos mandado de segurança individual, nós vimos que o titular, aquele que tinha legitimidade ativa, que poderia ser o impetrante, era o titular do direito individual líquido e certo. Aqui nós mudamos um pouquinho o escopo, tá? Lá era individual, aqui nós passamos para a esfera coletiva. Portanto, o mandado de segurança coletiva ele serve para proteger direitos coletivos e individuais homogêneos contra ato, omissão ou abuso de poder por parte de autoridade. Só pode impetrar o mandado de segurança coletivo esses entes aqui que estão elencados no inciso 70 do artigo 5º. Então, eu tenho uma legitimidade mais restrita do que aquela que era para o mandado de segurança individual. Lá eu não tinha nenhuma característica específica do impetrante. Lembre-se que pode ser pessoa jurídica, pessoa física, enfim, é bem amplo. No mandado de segurança coletivo, eu tenho uma restrição quanto ao direito tutelado, é um direito líquido e certo. Lembrando que direito líquido e certo é aquele que não admite dilação probatória, é aquele que se comprova mediante prova pré-constituída, ou seja, que geralmente é documental, bati o olho ali e já consigo extrair o direito, sem necessidade de prolongar ali a instrução probatória. Então, voltando aqui, primeiro elemento importante, direitos coletivos e individuais homogêneos. Vamos relembrar quais são as modalidades de direitos, então? Vamos lá. Quando falamos em direitos coletivos em sentido amplo,
Temos basicamente três modalidades. Temos os direitos difusos, os coletivos em sentido estrito e os individuais homogêneos. Os direitos difusos e coletivos são transindividuais, ou seja, ultrapassam a individualidade, ultrapassam o indivíduo, têm uma natureza realmente, uma índole coletiva. Enquanto os individuais homogêneos, como veremos, são direitos que por sua natureza eles são individuais, mas a legislação trata eles de uma forma diferenciada para permitir aí a postulação de forma coletiva. Vamos lá então às modalidades. O direito difuso é aquele interesse, o direito indivisível que abrange um número indeterminado de pessoas unidas pelo mesmo fato. Os sujeitos são indeterminados e indetermináveis, ou seja, são direitos titularizados por toda a sociedade. Eu não consigo identificar os titulares. Um exemplo clássico, direito ao meio ambiente. Quando eu tenho uma lesão, um desastre ambiental, eu não consigo individualizar quem foram os atingidos, já que os atingidos foram todos os integrantes da sociedade. Os direitos difusos não são objeto de tutela pelo mandado de segurança coletivo. Tutelamos através da ação civil pública. Direitos coletivos em sentido estrito. São os direitos titularizados por grupos ou categorias. Eu tenho sujeitos indeterminados a princípio, mas eles podem ser determináveis, determinados posteriormente. São interesses indivisíveis que pertencem a grupos ou categorias de pessoas determináveis. Finalmente, eu tenho os interesses individuais homogêneos, que, como eu disse, a princípio eles são individuais, mas como a lesão teve uma origem comum, é possível a tutela de forma coletiva. Então, são de natureza divisível, os titulares são pessoas determinadas. Exemplo, consumidores que adquiriram veículos cujas peças saíram defeituosas da fábrica. Eu sei exatamente quem foi que saiu com essa peça defeituosa da fábrica, eu consigo determinar. Não há uma ligação entre elas através de uma relação jurídica, como no caso do direito coletivo em sentido estrito. Mas a tutela pode ser feita aí de forma coletiva, inclusive são direitos que podem ser tutelados pelo mandado de segurança coletivo. Outro exemplo, eu tenho também um acidente de avião, por exemplo. Esse avião cai, todos aqueles que foram vítimas, eles têm a sua individualidade, eles podem ser determinados. Contudo, há uma origem comum daquela lesão. Logo, esses direitos eles podem ser considerados individuais homogêneos. Quando eu falo homogêneo, eu falo que há uma homogeneidade do próprio direito, ou seja, são direitos semelhantes, homogêneos, cuja origem ali daquele direito é uma lesão de origem comum. Bem, são essas as considerações, vamos continuar na matéria. Então, dando sequência à nossa matéria, o nosso objeto de estudo hoje é o mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo se submete também à Lei 12.016 de 2009, aquela lei específica do mandado de segurança que traz todo o procedimento, mas ele se diferencia do mandado de segurança individual, principalmente por dois elementos. Os legitimados, que são restritos àqueles que estão previstos no artigo 5º, no inciso 70, e também a natureza do direito tutelado. Também é um direito líquido e certo, mas nesse caso somente direitos coletivos e individuais homogêneos. Voltando aqui à leitura do dispositivo legal. O primeiro legitimado, um partido político com representação no Congresso Nacional. Logo, é qualquer partido político que pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Não, deve ser um partido político com representação no Congresso Nacional. Isso é objeto de muita pegadinha em concurso, por isso fiquem atentos, destaquem aí no código. Essa representação exige um número mínimo de integrantes lá no Congresso Nacional? Não, basta um integrante que represente o partido político para estar satisfeito o requisito. Na segunda categoria aqui de legitimados ativos, de possíveis impetrantes no mandado de segurança coletivo. Organização sindical, ou seja, sindicatos, entidade de classe ou associação. No caso da associação, temos um requisito a mais, um plus. Há necessidade também dela ser legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Ressalto que esse requisito se aplica somente à associação, tá? Isso porque, pela própria leitura da lei, já é possível extrair essa interpretação de forma até gramatical. Vejam que quando a Constituição fala associação, fala legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Ela não utiliza o plural.
Logo, esse requisito só se refere à associação. Portanto, organização sindical e entidade de classe, né, sindicatos e entidades de classe, por exemplo, a OAB, não precisam desse requisito de 1 ano de funcionamento, somente associações. E no caso dessas associações, entidades de classe e sindicatos, seria para a defesa dos interesses de seus membros ou associados. Mais uma vez eu destaco, a legitimidade é restritiva, tá? Ela deve ser somente desses entes que estão aqui no artigo 5º, inciso 70. Logo, eu posso admitir um mandado de segurança coletiva impetrado por entes da federação, por exemplo, pelos estados? Não, justamente porque a interpretação ela deve ser restritiva. Se houver a impetração de um mandado de segurança por alguém que não tem legitimidade, qual vai ser a consequência? A extinção daquele processo sem resolução de mérito por ilegitimidade, tá? A regra do processo civil, lembrando que o mandado de segurança é uma ação de natureza civil. Mais uma questão, mandado de segurança coletivo também é residual, assim como individual. Eu só vou me socorrer do mandado de segurança coletivo quando não tiver outro instrumento para a tutela daquele direito, especialmente habeas corpus ou habeas data. Lembrando que, além disso, desse caráter residual quanto à inexistência de outros instrumentos, o mandado de segurança coletivo também não pode ser usado para tutela de direitos difusos. Ele é restrito a direitos coletivos e individuais homogêneos, sempre líquidos e certos, já que a prova pré-constituída é um requisito do mandado de segurança em geral. Mais uma questão a ser destacada. Aqui, quando o dispositivo constitucional fala dos sindicatos, das entidades de classe, das associações, vejam que ele delimita, ele fala em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, somente para a defesa de membros ou associados dessas categorias. Logo, há necessidade de autorização individual por escrito desses membros, desses associados? O STF já entendeu que não, há inclusive a súmula 629, justamente porque no Estatuto Social dessas entidades já consta a finalidade. Logo, se aquela finalidade já está lá expressa, não há necessidade de autorização individual. Contudo, aqui na linha A, temos partido político com representação no Congresso Nacional, mas a Constituição não fala mais nada. Aí surge aquela pergunta, qualquer tipo de direito coletivo e individual homogêneo, um partido político, por exemplo, poderia impetrar um mandado de segurança para questões tributárias? Aí entra a controvérsia. Alguns doutrinadores entendem que a legitimidade aqui ela é ampla, né? Então poderia ser qualquer tipo de direito. Não haveria necessidade de algo que nós chamamos de pertinência temática. No caso aqui da linha B, eu tenho a defesa dos interesses de membros e associados. Então eu tenho a necessidade de uma pertinência temática, ou seja, o tema deve ser pertinente. No partido político eu não tenho, então como a Constituição a princípio não trouxe, entende-se que seria amplo. Contudo, essa não é a posição majoritária. A posição majoritária, inclusive no STJ, é no sentido de que o partido político com representação no Congresso somente pode impetrar mandado de segurança coletivo para a tutela de direitos líquidos e certos, coletivos e individuais homogêneos, relativos à sua finalidade partidária, ou seja, para questões políticas. Aliás, se pegarmos aqui o texto da Lei 2016, que é a lei específica do mandado de segurança, vemos que, no que tange aí o partido político com representação no Congresso Nacional, deve ser destinado aí à defesa de interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária. Isso consta na lei específica. Logo, para que não haja uma proliferação de mandados de segurança coletivos por parte de partidos, até com uma finalidade eminentemente aí de promoção política e tudo mais, a interpretação majoritária no sentido de que tem que ter pertinência aí com a finalidade do partido. Pertinência temática, logo deve ser para tutela de interesses, questões políticas, tudo bem? Voltando aqui ao nosso slide. Até aqui eu constei que partidos políticos com a necessidade de pertinência temática. No artigo 21 e 22 da Lei 2016, há aqui a explicitação dos requisitos do mandado de segurança coletivo, tá?
Então ele repete que seria interesses, direitos coletivos e individuais homogêneos, faz aí a definição que nós já fizemos e coloca também que no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. E além disso, o mandado de segurança não induz litispendência para ações individuais. Importante, então, notar o seguinte: quando eu falo de mandado de segurança, eu falo de uma categoria jurídica chamada substituição processual, que é uma espécie de legitimação extraordinária. Na legitimação ordinária, eu entro em juízo postulando algo que é meu, direito próprio. Estou em nome próprio postulando direito próprio. Na legitimação extraordinária, mais precisamente na substituição processual, aquele que ingressa em juízo, ele está em nome próprio, mas tutelando direito alheio. E é o que acontece aí com os legitimados do mandado de segurança coletivo. Tanto os partidos políticos com representação no Congresso, quanto os sindicatos, entidades de classe e associações com aquele requisito de 1 ano de funcionamento, eles entram em nome próprio, eles são os autores, né, os impetrantes daquela ação, mas postulam direito alheio. Justamente também por isso que entende-se que não há necessidade de autorização expressa dos titulares do direito para agir. Mais uma questão interessante, o STF já se pronunciou no sentido de que essas entidades mencionadas na linha B, mais uma vez para memorizar, entidades sindicais, né, organizações sindicais, entidades de classe e associações com funcionamento e criação há pelo menos 1 ano, não precisam defender todos os membros quando impetram um mandado de segurança coletivo. Pode ser também parcela deles. Até tem um exemplo aqui, quando o sindicato defende direito referente à aposentadoria, que não vai beneficiar todos os associados, apenas os filiados inativos. Há essa possibilidade. E para finalizar o nosso objeto de estudo de hoje, nada melhor que trazer um quadro esquemático, ele nos auxilia na memorização e também na visualização das características principais do mandado de segurança coletivo, remédio constitucional estudado agora nesta aula. Primeiramente, o mandado de segurança coletivo, assim como individual, ele pode ser preventivo ou repressivo. Lembra-se, quando eu falo preventivo é quando eu tenho uma ameaça de lesão e repressivo quando a lesão já ocorreu. A finalidade é a mesma do mandado de segurança individual, é proteção de direitos líquidos e certos. O que muda? A natureza desses direitos líquidos e certos. Então, seriam somente direitos coletivos ou individuais homogêneos. Lembre-se, difusos, que são aqueles que não permitem a individualização, não comportam aí mandado de segurança coletivo. Esses direitos eles não devem ser amparados por habeas corpus ou habeas data. Justamente por quê? Porque o caráter é residual. Legitimados ativos. Diferentemente do mandado de segurança individual, em que qualquer pessoa pode ser legitimada ativa, né, tem essa legitimidade para a tutela aí de um direito líquido e certo próprio, no caso aqui do mandado de segurança coletivo, somente pode ser legitimado o partido político com representação no Congresso, ainda que essa representação seja mínima, organização sindical e entidade de classe, aí sem nenhum requisito, sem nenhum elemento a mais, e associação, mas no caso das associações, elas devem estar legalmente constituídas em funcionamento há pelo menos 1 ano, temos um requisito aí temporal. Legitimados passivos do mandado de segurança coletivo. Temos, da mesma forma que o mandado de segurança individual, a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Vejam, o que muda no mandado de segurança coletivo é somente a natureza do direito tutelado e também os legitimados, o restante é igual. Natureza civil, como no mandado de segurança coletivo individual, isenção de custas. Não há isenção de custas no mandado de segurança coletivo como no individual. Eu tenho pagamento de custas, o que eu não tenho, como já vimos nos termos da súmula do STF, é honorários advocatícios. Honorários advocatícios não são cobrados em mandado de segurança. Não há condenação. Medida liminar. Possível com pressupostos de fumaça do bom direito e perigo in mora, ou seja, os mesmos pressupostos da medida liminar
do mandado de segurança individual, que estão previstos na Lei 12.016 de 2009 e também no próprio CPC, no artigo 300, quando fala da tutela de urgência. Observações aqui é colocado que no caso do mandado de segurança coletivo, esses legitimados, eles atuam como substitutos processuais. É uma modalidade, portanto, de legitimação extraordinária, porque eles não postulam direitos próprios, eles postulam direitos de terceiros. Especialmente aí quando eu falo de organização sindical, entidade de classe, associação, são seus membros. E partidos políticos, lembrando que há necessidade também, como entendimento majoritário, de pertinência temática. Então, deve ser um interesse também ali pertinente à finalidade do próprio partido. Bem, uma última questão que eu gostaria de deixar, que é uma confusão que pode surgir. Quando eu falo mandado de segurança coletivo, eu falo nesses requisitos que eu acabei de ler. Mas temos que ter em mente que o mandado de segurança individual, ele pode acontecer, né, com um litisconsórcio no polo ativo ou no polo passivo. Litisconsórcio que é uma pluralidade de autores impetrantes ou impetrados. Vimos a questão do litisconsórcio passivo quando tratamos da resolução do caso na aula passada. Mas é possível também que dois impetrantes estejam ali no polo ativo de um mandado de segurança individual. E nem por isso aquele mandado de segurança deixa de ser individual para se tornar coletivo. Isso porque ali o que importa é a natureza do direito. Se são duas pessoas postulando direitos individuais ali entre elas, não há uma natureza coletiva, não falo aí em direitos coletivos ou individuais homogêneos. Entende? Quando eu falo de mandado de segurança coletiva, eu não estou me referindo ao número de pessoas no polo. Eu estou me referindo aos legitimados ativos e à natureza do direito. Bem, eram essas as minhas considerações, espero que tenha sido clara. Nos vemos então na próxima aula para tratar do mandado de injunção, mais um remédio constitucional muito importante. Um abraço e até mais.